programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre infarto, tema muito interessante, né? Que foi pedido de um dos nossos telespectadores. E como dado, né? A gente tem pesquisado a respeito de cada assunto quando a gente vai conversar. E não sei se você sabe, mas reduzir o sal e praticar atividades físicas são formas de prevenir o infarto. Para conversar sobre o assunto, eu recebo o cardiologista Dr. Armando Lemos. Mas antes da gente continuar falando sobre o nosso tema de hoje, nós ouviremos uma outra dica de saúde de um dos nossos consultores aqui do programa, Dr. Mário Caporal. Eu vou continuar falando sobre a doença de Parkinson, que é uma doença que acomete o cérebro, numa área importante na base do crânio, no mesencéfalo, destruindo as células nervosas produtoras de dopamina. E a doença de Parkinson, conhecida como Parkinson primário ou idiopático, ela pode se manifestar com sintomas e sinais importantes, assim como tremor, discinesia, vou explicar depois, rigidez dos músculos da articulação e instabilidade postural. Esses são os sinais mais típicos da doença de Parkinson, que é o tremor, que ocorre em 70% dos casos. Esse tremor que muitas vezes começa em um dos braços, em primeiro lugar, depois pode acometer a perna, outras estruturas, pode ser bilateral com o passar do tempo e tende muitas vezes a desaparecer quando o paciente faz movimento, o tremor diminui e em repouso ele se acentua. Falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica atua há 30 anos no diagnóstico por imagem. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Doutor, então continuando, né? Nós já conversamos sobre o que é o infarto, né? Quais são os sintomas para quem está em casa, né? Você que ligou a sua TV agora, realmente os sintomas são todos aqueles que você já ouviu falar, né? Dor no peito, o braço fica dormente, não tem outra forma, não tem o que fazer em casa, você tem que correr para o hospital mais próximo, né? E tomar as medidas que os médicos vão recomendar, né? Doutor, a gente, como o senhor já falou também, em relação às doenças crônicas, nós sabemos que elas são grandes fatores para predisposição de infarto, né? Com certeza. Em relação à hipertensão, né? Para quem está em casa e de repente não sabe quais são os sintomas de uma pressão alta, né? Eu faço um trabalho de visita domiciliar e é muito comum a gente conversar com pessoas que não cuidam na alimentação, são sedentárias e não têm o hábito de verificar a pressão, e aí quando tu vai verificar, tu vê que a pressão está alta, né? Com certeza. Eu atendi até agora um senhor que veio do Japão. Ele é o padrinho de uma enteada minha, uma filha minha, da Débora. Ele veio do Japão. Ficou aqui, viu o casamento da minha outra filha. E uma semana depois teve um AVC. Ele não sabia que ele era diabético, não sabia que ele tinha colesterol, não sabia que ele era hipertenso, não fazia tratamento. Quantos anos? Ele tem 58 anos. E nunca fez nada? Nunca fez tratamento, nunca fez nada. Meu Deus. Que loucura, né? Tem um outro paciente agora que eu dei alta essa semana, eu não vou dizer o nome por ética, né? Mas ele tem 74 anos, sabia que era hipertenso há 30 anos e era virgem de tratamento. Olha os absurdos. E já sabia o diagnóstico? Sabia, mas não tratava. Nossa, que... E achava que era tudo bobagem. Mas teve um AVC grave e agora está sequelado em casa.
Quer dizer, essas coisas não precisam chegar nessa parte final, né? Nós temos como as doenças, a hipertensão, a doença coronariana e o AVC, são as doenças que mais matam em relação a todas as outras causas de morte. Todas. As 3 somadas é maior que o câncer, maior que acidente, maior que qualquer outra mortalidade, outra doença de mortalidade. Então são doenças que você tem que prevenir. A hipertensão, por exemplo, hoje, por definição, ela é uma doença assintomática. Por quê? Dor de cabeça qualquer um pode ter, então não é um sintoma específico de hipertensão. Vômito, qualquer um pode ter, também não é um sintoma específico de hipertensão. Então os sintomas da hipertensão são muito mascarados. É evidente que tem pessoas que sabem quando está hipertenso, que sente alguma coisa por diversos quadros que já apresentou. Mas assim, a hipertensão é uma assassina silenciosa. Quando você vai se dar conta, ela já está atingindo um órgão-alvo teu, ou teu cérebro, ou teus olhos, ou teu coração, ou teu rim, ou teu sistema arterial periférico. Aí você já vai ter uma sequela, um AVC, um infarto, uma obstrução, vai ter que perder um pedaço de perna, uma cegueira. Então, a medida mais correta é você fazer tudo antes que isso aconteça. Prevenir a sua parte metabólica, vendo a tua dislipidemia, se teus níveis de colesterol, HDL, não HDL e LDL estão normais, avaliando tua diabetes, conferendo tua hemoglobina glicada, fazendo teu perfil metabólico. Quem tem tendência hereditária, que tem uma dislipidemia familiar, mais a miúde. Quem não tem nada, faça uma vez por ano. Crie o hábito. Você não anda com o carro com o pneu vazio. Você não deixa de fazer a troca de óleo na época certa do teu carro. Você cuida do teu carro, lavando o teu carro toda semana para andar ele brilhando. E por que não cuidar de si? Que vai usar todos esses bens. E se acontecer alguma coisa, você não vai mais usar esses bens. O maior valor que tem que dar é para a pessoa. Você tem que se gostar, você tem que fazer essa medida. E como tu falaste ali atrás, nesse sistema de educação médica continuada, que eu elogio o programa de vocês. Caminhada. Pelo menos se fizer 30 minutos de caminhada, já tem um benefício danado. Quem é hipertenso já diminui até 10 milímetros de mercúrio a hipertensão, você fazendo essa caminhadinha. O sal... Você reduzindo o sal, você já diminui de 5 a 8 milímetros de mercúrio a tua hipertensão, para quem é hipertenso. Então, são medidas que você tem que fazer, tem que ter orientação para fazer isso. A mortalidade é muito alta e alarma hoje em dia, por quê? Já se descobriu em natimortos placas de gordura em artéria coronária. Então, a doença coronariana já está vindo da intrauterino, mãe-criança. Então, o que isso representa hoje em dia? Que a taxa de infarto está caindo a idade. Era doença de pessoa idosa, hoje não é mais. Hoje, mulheres de 30 anos, eu tenho paciente infartada com 30 anos. Tenho pacientes com 50 anos que já fizeram angioplastia que vão fazer. E mulher, ela tem uma proteção hormonal, que a gente sabe. Não era para ser assim. Não era para ser assim, né? Então, a gente tem que abrir os olhos mesmo. Temos que fazer toda essa parte preventiva para que a gente não tenha um desfecho fatal antes da hora devida. Porque envelhecimento vem para todos. Graças a Deus. Ninguém precisa morrer novo. Agora, temos que ter essa parte de educação médica continuada. Isso é fundamental. O programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações sobre o nosso tema de hoje, infarto. Não saia daí.